Seja muito bem-vindo ao Picardia Caos. Hoje um convidado aqui com uma exuberância, uma presença refinadíssima. Uma salva de palmas para Mário Meirelles. Aê! Aê! Mário, você... O nome do meu pai era Mário, inclusive. O nome do meu pai era Mário. Você quando vai colocar as tuas coisas ali no hotel, falar o que você faz, você coloca diretor de TV? Você chega nessa chiquece mesmo? Eu boto radialista, diretor de programa de TV. Pronto. Bom, radialista é o dia que você estava tranquilo, entendeu? É dia de TV, esse é um negócio para receber uma frutinha a mais, um negócio bacana, ficar... Não, é porque nós somos sindicalizados pelo Sindicato dos Radialistas. Ah... Né? A televisão é Sindicato Radialistas. Cara, eu não tinha ideia dessa informação. Pô, que massa, velho. Então, nós somos radialistas. E, cara, assim, ninguém começa diretor de TV, né? Como é que você entrou na televisão, cara? Cara, na realidade eu comecei no cinema. Meu pai, ele trabalhava numa casa de câmbio e ele atendia um ator, diretor, dono de uma grande produtora, que era o Jesse Valadão. Caralho, da hora. E aí, meu pai era português e trabalhava desde cedo. E aí, quando eu fiquei com 15, 16 anos, falou, ô Mário, você tem que arrumar um trabalho. E aí, eu já filmava desde pequeno com Super 8, já montava filme, já curtia computador, né? Assim, desde 10, 12 anos, assim, já jogava videogame, meu pai sempre estimulava, viajava muito, sempre trazia. Tive computador... 10 anos, eu tô com 50 anos atrás, os primeiros computadores eu tive. Caraca, que da hora. Então eu tinha Super 8, eu filmava e tal, e aí ele falou, eu já gostava dessa área, e aí ele foi me arrumar um trabalho. E aí eu fui lá para a produtora do Jesse Valadão, comecei a cuidar de câmeras, de cinema, na verdade é assistente de câmera que chama na profissão de cinema, é o cara que cuida das câmeras, das lentes, bota o filme e tal. Detalhe engraçado é que ele produzia pornô chanchada, né? Sim, excelente página do cinema brasileiro. E o assistente de câmera tinha aquela função de medir o foco, né? De esticar a trena até a cena do foco. Você imagina, num filme pornô, o garoto de 16 anos indo lá esticar... Profissão boa, né? Profissão boa. Profissão bonita. E aí, investi um pouco nisso, fotografia, e quando... Passou 2 anos, o Jesse Valadão comprou uns equipamentos de vídeo. Os primeiros equipamentos de vídeo do Rio de Janeiro, de uma produtora. E eu fui cuidar dessa área de vídeo. E aí comecei a aprender edição, editar. E fizemos um programa de surf na época, que era o Realce, com o Antônio Ricardo e o Bocão, que passava na Record. O primeiro programa de surf, eu era câmera, era chefe de externa, comecei a cuidar disso. Tomei gosto, e aí o pai de um amigo meu me arrumou uma vaga na TV Bandeirante. E aí eu fui com 17, 18 anos, eu fui para a TV Bandeirante, comecei a trabalhar a operação de VT, edição. Depois eu passei para direção de corte, de imagem. Fui bem, né? No meu primeiro trabalho era um canal livre, que eu tirei a emissora do ar, porque eu fiz uma bobagem, estava do lado do Paulo Saad, que era o diretor da Saad, eu fui inserir um caracteres, inseri errado e tal, estava estagiando, tirei, quase desmontei o satélite. Muito bom, muito bom. E aí ele falou assim, agora que você fez essa M, pode continuar aí e tal. Fiquei uns 3 anos e depois eu fui para a Globo fazer... Nessa época já tinha, assim, óbvio que não comparável a hoje, mas... A estrutura de uma sala ali de corte, etc., é parecida com o que é hoje? De trocar câmera, etc.? Eram 3 câmeras, né? Você não tinha mais que 3 câmeras, né? Então, mas era uma programação ao vivo. Então, era um botãozinho só e era uma mesinha de corte com 3 câmeras, né? Só que era ao vivo, né, cara? Tudo era ao vivo. Então a gente tinha que aprender muito manobra de câmera, né? Eu fazia um programa de entrevista, eram 4, 5 cenários ao mesmo tempo, então o grande domínio é tráfego de câmera, né? Depois eu vim trabalhar com 90 câmeras no Big Brother, então é uma evolução, né? Mas no início era assim, né? Eram 3 câmeras, né? Só que era uma programação ao vivo e te obrigava a você ser muito ágil, né? Fiz muito programa de música, tinha um programa de muito sucesso chamado Fórmula Única, do Fernando Guizar, que era
antes da MTV. A gente já rodava clipe, fazia música, né? Só que isso era só aí Rio de Janeiro, era local, né? Não era uma TV nacional. Depois eu fui para Band, para TV Globo. E aí eu já fui como diretor de imagem da Xuxa. Cara, você chegou super novo lá, então. Cheguei com 21 anos. Tem uma Caraca, foto minha aí que tá no documentário da Xuxa, das Paquitas. Tá no meu Instagram, depois eu Molecaço. eu boto pra você mostrar aí. Fechou. Garoto, 21 anos, entendeu? E 21 já chegou na direção, já cheguei na mesa. Da Xuxa, no auge da Xuxa. Caralho. No auge da Xuxa. E aí, fiquei 5 anos lá. E aí, quando o Jaime Monjardim foi pra Manchete, ele precisava de um diretor. É que são 2 capítulos muito importantes. Vamos com calma, porque assim, a parte da Xuxa mesmo, assim... Primeiro que voltou com uma força essas histórias ultimamente por causa dos documentários. Foi um negócio absurdo, né? Eu tô nos 2. Foi impressionante. Da Xuxa e das Paquitas. O que você achou dos documentários? Eu assisti os 2 também, eu queria saber a tua opinião dos 2. Achei muito fraco. Ruins. Eu não fui entrevistado do documentário da Xuxa. Né? Então, assim, é um erro. Né? No documentário da Xuxa parecia que tinha meio que um desenho já, né? O roteiro tá bem desenhadinho, né? Nunca falei isso, mas ó, 5 anos de show da Xuxa. Depois, quando a Marlene Matos saiu, eu assumi a direção do Xuxa do Mundo da Imaginação, que foi o programa que ela fez de 0 a 8, que fiz todos os episódios. Depois saí, rodei, fui pro Caldeirão e voltei em 2012 para fazer o TV Xuxa, né? E fiz a melhor temporada da TV Xuxa, foi minha, que foi 2012, 2013. E eu não fui entrevistado do documentário. Então, assim, é uma falha, né? Eu acho que talvez politicamente, porque eu já estava num momento meio conflituoso da minha saída da Globo, né? O das Paquitas, a diretora Ana Paula até me chamou, falou que ia ser entrevistado, depois sumiram, né? E também... Esse da Xuxa, o que você falaria se fosse entrevistado desse documentário sobre ela especificamente? Cara, assim, eles levaram todo o documentário para a briga das duas. Não, tava muito desenhado. O roteiro tava totalmente desenhado para isso. Tudo. Quase não tinha espaço para outras coisas, inclusive, né? Exatamente. Eu já falei isso. Eu falei isso no podcast do Sérgio Malandro, assim. Marlene Matos, era tudo. Não, assim... A Marlene Matos tinha um personagem, como o Boninho tem um personagem do Big Boss, entendeu? E era um personagem, entendeu? Ela era uma nordestina que chegou como... Ela era assistente do Sherman, produtora do Sherman, depois virou diretora numa televisão machista. Era uma mulher lésbica, pequena cuidando da galinha dos ovos de ouro da emissora. Exatamente. Menor de idade. Meu irmão, se ela começou menor de idade, eu acho, depois até a maioridade... Na Globo ela já era maior. Já era maior. Mas cuidando da galinha dos ovos de ouro da Globo, cara, é foda, né? Também não dava pra deixar fazer o que quisesse, não dava... Deve que perdeu a mão, mas porque tava ali no meio, né? Não tinha muito o que fazer, né? Não, isso você falou uma afirmação lésbica. Assim, a gente nunca teve acesso à vida sexual da Marlene nem da Xuxa. Não existia essa história de, não tinha isso, entendeu? Eu convivo com a Marlene até hoje. Eu tenho uma relação bacana de amizade com a Marlene. A gente não... assim... É muito preconceituoso a gente ficar avaliando a pessoa pela sexualidade dela, se o cara é gay, se não é, né? Assim, hoje está muito em moda isso, mas, cara, a gente tinha uma relação de trabalho, entendeu? E eu trabalhei ali com as duas muitos anos. Você não tinha, se você me perguntar, não tinha, você não via essa história. Vinha uma relação conflituosa das duas, porque a Marlene era rigorosa, né? Por conta até de todas as dificuldades da Xuxa, né? E a Marlene era durona mesmo, mas não só com tudo isso. Comigo, no corte, com as Paquitas, com tudo, mas era... Por outro lado, fora disso, a Marlene era super parceira. Financeiramente boa de pagar, divertida quando tinha que ser, entendeu? Séria quando tinha que ser, mas assim... Em nenhum momento a gente via uma exploração das meninas. Tipo um monstro, né? Que pintaram, né? Não.
Não existe. É claro que você administrar a vida de 8, 9 meninas lá, tudo menor de idade. É um BO, Entendeu? que assim, Não. muita gente não aceitaria isso hoje. Fala assim, você vai cuidar de 8 menores de idade na tua mão, Não, você vai ter que cuidar da vida delas, cuidar das famílias, você tua responsa. E assim, Tá maluco, velho. No programa diário, com uma plateia de 100 crianças, com mãe. Levando essas meninas pra viajar, dia pra ir pra Argentina e voltar. Uma responsabilidade Cara, de olha cuidar. o BO disso, velho. De cuidar dessas crianças, entendeu? Com o documentinho ali pra poder levar as crianças embora. Tá Juizado maluco, de cara. menores em cima. Não tinha moleza, entendeu? Era difícil, tinha que ter o alvará para trabalhar com criança. Sempre teve no Rio de Janeiro. Sempre foi muito rigoroso isso lá na TV Globo, né? Apesar da gente, às vezes, gravar até as 4 horas da manhã sem criança, entendeu? Porque assim, gravava até as 10 com criança, depois emendava sorteio e às vezes até 3, 4 da manhã. Né? Porque era um programa diário, com muito volume de Muita coisa acontecendo. muita coisa acontecendo. Aí você já sabia que ia ter, sei lá, talvez daqui 1 mês, 3 dias que não ia gravar. Tem que sair adiantando coisa, imagino, né? Deve ser um calendário absurdo. Você pegou a época que você tava, ela tava gravando na Argentina também ou não? Não foi essa época? Eles foram para a Argentina. Eu não fui para a Argentina porque eu era um diretor de TV da empresa toda. Mas você tinha que ficar cuidando dessa agenda, querendo ou não, né? Porque vai, volta... Éramos vários diretores de imagem, não era só eu no programa. Então, o Elmar Sérgio era o cara que viajava. Porque eu fazia muito evento, né? Então, eu, além de fazer Xuxa, eu fazia Criança Esperança... fazia Globo de Ouro, né? Eu sempre fui muito ligado a musical. Então, eu não fazia só TV Xuxa, fazia Trapalhões também, porque era meio uma escala que a gente tinha, né? E teve uma época que eu e a Marlene, a gente meio que brigou, né? Uma briga boba, assim, né? E aí, então assim, você ficou nesses 5 anos... Eu era diretor de imagem, né? De corte, Marlene sempre foi a diretora-geral, né, do programa, mas o diretor de imagem, ele sempre cuida do todo, né, das câmeras, da luz, de tudo, né. Eu sempre fui muito ativo, tanto que eu fui para a Manchete já como diretor de programa. Eu saí da Xuxa e o Jaime estava assumindo toda a direção artística da TV Manchete e me levou. E eu fui cuidar do núcleo infantil. E aí fiz Clube da Criança. Quem que era apresentadora lá nessa época? Angélica. Era Angélica? Angélica, né? Aí o Marcelo Zambelli fazia o Milkshake e eu fazia o Clube da Criança. Mas eu virei diretor de núcleo infantil, aí comecei a cuidar de desenho, né? Foi a época que a gente comprou grandes desenhos, Cavaleiro do Zodíaco, Jaspion. Nossa, eu te agradeço, viu? Te agradeço, de verdade. Porque puta que pariu. Os desenhos que a gente começou a bater na Globo, né? O Jaime é uma pessoa muito, muito ligada nisso. Na época era Top Tape que importava, né? Super Campeões também? De futebol? Não foi dessa minha época, não. Eu trouxe os eu orientais. assistia junto. Não, mas é oriental também. É do Oliver Tsubasa. Que eu lembro que eu assistia na sequência. Era Samurai Warriors. Depois Super Campeões. Não, Samurai Warriors, Super Campeões, Cavaleiros do Zodíaco. Aí, às vezes não tinha Cavaleiros, era Yu Yu Hakusho. Variava os dois no terceiro. E eu fiz um Clube da Criança maravilhoso lá também, bem bacana. Comecei a trabalhar com alguns bonecos. Não falei um episódio bacana que eu tinha que ter falado. Né? Na Band eu fiz o Topo Gigio, né? A segunda versão do Topo Gigio. Eu trabalhei como assistente de direção e diretor de imagem. Foi quando eu comecei a trabalhar com Muppets, né? Eu conheci a italiana, que era Maria Perego, que faleceu tem uns 2, 3 anos, e que aprendi muito a técnica, né, de manipulação de bonecos. No Clube da Criança eu já coloquei boneco também. Tinha uma sequência de vários bonecos e acabei indo para a Globo para trabalhar num projeto do Boninho, que era a TV Colosso, né, do pessoal do Sem Modos, com Luiz Ferrer e Beto Dornelles. E aí primeiro eu fui diretor, depois virei diretor-geral. Quando o Boninho foi promovido a diretor de núcleo, eu fiquei diretor-geral do programa e fiz todos os episódios, né? Cara, mas duas dúvidas, assim, porque trabalhar para criança, imagino que seja complexo, porque você precisa dar uma adivinhada no que vai funcionar para aquele período ali, para aquela época. Qual que foi essa de trazer as coisas japonesas, assim? Porque não tinha trending, não tinha então, Google. Cara, foi coisa do destino.
Era uma produtora chamada Top Tape, era um custo barato, muito mais barato que a Disney, que a Globo estava com a Disney, a Carioca e tal. E eu sempre fui um pouco esotérico, então quando eu falo os Cavaleiros do Zodíaco, a gente começou a pensar nisso, e aí veio um pacote que que o Jaime apostou. Só R$12. É isso. Né? R$12,85. E acabou sendo uma febre, né? Porque na Globo, lá atrás, já tinham passado o National Kid, já tinha Ultraman. Ultraman, Godzilla, já tinha essa, né? Os japoneses fazem um trash bom, entendeu? Não é? E essa época da animação, é óbvio que a animação do Japão é bem mais antiga que isso, né? A animação, aquele estilo de mangá. Mas essa época é meio que a época de ouro mesmo, assim. Porque você pegou uma época ali que, pô, tem muitas franquias que existem até hoje com muita força dessa época. Então, Sim. E era um desenho diferente, né? Tipo, a animação era diferente do que você via na Globo, né? Não era o mesmo tipo de animação, então pegava muito, cara. Era. E tinha uma parte musical muito forte, tanto que as músicas renderam, né? Jaspion e tal. A gente estava numa feira agora da Canal 3, com uma feira de game retrô, e teve 3 ou 4 bandas só tocando música de anime e música dessa época. Cavaleiro do Zodíaco, Animal. E Jaspion, entendeu? Eu sei de cor, velho. Passar música, tem música que eu sei em japonês. Não tenho ideia do que fala, mas eu sei em japonês. É surreal, é um período. É um período muito louco. E engraçado que eu tava vendo, por exemplo, Super Campeões, eu achava que era um desenho gigantesco. Quem assistia quando era criança, parecia que tinha 300 episódios. Aí eu fui ver, na verdade, acho que tipo, não tem 50 episódios, assim. É como Chaves também. Como Chaves, como Que reprisa, Caverna né? do Dragão. Parecia que tinha um monte, eram pouquíssimos. Porque a criança gosta de ver várias vezes, né? Se você botar um DVD, a minha filha vê o DVD do Rei Leão, acho que 200 vezes. Entendeu? Caralho, triste. Tem um afilhado que ele assiste Homem-Aranha. E ele já assiste quase no mudo já. Ele bota tipo volume 1, 2, que ele sabe todas as falas de cor. Então não precisa... Ele precisa mais assistir, ele vai repetindo, ele vai falando a fala. Ele vai cada cena ele sabe de cor. É ridículo, o moleque tem 5 anos. Eles decoram. É um absurdo. Aí você sabe fazer o TV Colosso, cara. O TV Colosso também foi outra revoluçãozinha de TV, né, cara? Porque... Foi. Quanto tempo durou? Isso também é uma curiosidade que eu tenho. Durou muito tempo? Durou 4 anos. 4 anos, tá. 4 já não temporadas, Já pegou uma geração ali, foi criada com TV Colosso. 4 temporadas. Era pré-almoço. Exatamente. Eu lembro certinho do que... Pessoal, tá na hora de almoço. Eu chamava o pessoal para almoçar. Né? E, cara, o grande sucesso da TV Colosso foram os redatores, né? Se você pegar a lista de redatores, Laerte, Caralho. Luiz G, não tinha ideia. Glauco, Adão Itacuruzai e Valério Lima, que era do Sul, mas era assim... Eram os cartunistas mais trashes de São Paulo. Pegaram os mais doidos de São Paulo. Mais louco, cara. Assim, o Glauco sumiu, tomou um ayahuasca e desapareceu. O Laerte hoje se veste de mulher, não sei qual Laerte, agora é menino. É um gênio, todos eles são gênios, né, e tal. Então, assim... Era um tratamento para criança completamente louco, assim. A Laerte é tão foda que ela fez uma tirinha agora e ela falou assim, ó, caramba, é muito claro que dá para entender. Nos comentários tem uns 8 entendimentos diferentes. Tão genial que é. Esse é um negócio que transcende, cara, é muito foda. E você imagina isso, estamos falando de 25 anos atrás. E para criança. Para criança. Então, assim, hoje não iria ao ar muita coisa. Tinha uma cena que tá a mãe dando comida pro cachorrinho e o cachorrinho não abre a boca, a mãe tira um 45 e bota na cabeça do garoto e o moleque come. Da hora. Então, tinha o Jaca Paládio, que era o mentiroso, que tinham 3 cachorrinhos vendo televisão, você lembra, né? Então, assim, no meio da sala tinha um pé de maconha, gigante, entendeu? E, porra, eu não conhecia na época, né? E aí, passou-se anos, aí o cara falou, porra, mas isso aqui é um pé de maconha.
Como assim? Tu pede uma Assim, coisa. produtor filha da mãe, né? Alguém colocou aquilo ali. Eu sou cenógrafo e fui. Não. Cara, e assim, é impressionante como quem tem, sei lá, 30 a mais ali, de 35 a 45, vai ter uma lembrança absurda do TV Colosso, da Priscila. Gostava muito Gilmar? do Quero Thunder. Ah, tá. Gostava muito do Quero Gilmar. Na última vez que eu estive aqui, eu encontrei o Thunder, né? Sim, sim, E porra, é aí, animal, cara. lembrei ele, o cachorro foi feito. O Boninho dirigiu o programa do Thunder na Globo e aí acabaram fazendo um cachorro em homenagem ao Thunder, né? Mas tinha um Roberval ladrão de chocolate, cara. Pô, são as coisas muito loucas. Cara, né? é maravilhoso, velho. Maravilhoso. A TV Colosso é uma das. E assim, a Priscila virou um personagem. Priscila tá aí até hoje. Até hoje, fez sim. Lá, o Ferré fez um musical agora maravilhoso no teatro aqui em São Paulo e no Rio. Também está viajando a turnê, que é a TV Colosso musical, é incrível. Tá? As pulgas. O que era? As pulgas, elas viviam dentro de um circuito, cara. Pulga dentro de um circuito, né? E eram as grandes vilãs, né? E eram umas coisas muito surreais que ia pegando. E as histórias eram bem construídas. Então a gente fazia novelinhas, entendeu? Sempre uma crítica às novelas principais, novelas mexicanas, né? Tal. E o Boninho cuidou muito dos roteiros também, porque o Boninho escreve, então ele cuidava pessoalmente, né? Ele é um cara muito antenado em cartoon também, então foi uma época muito produtiva, né? E a gente ficou com a estigma de ter tirado a Xuxa do ar, né? A TV Colosso tirou a Xuxa do ar. Entrou num lugar. Mas que duração que tinha a TV Colosso? Era a mesma Era coisa. meia hora, uma hora? Né, mas era intercalado como desenhos, entendeu? Ah, é verdade. Por isso que era. Então, por isso pegava uma faixa grande de horário. Exatamente. Eu não tinha essa lembrança. Pra mim era de uma vez, assim. Não, mas sempre foi intercalado com desenhos, né? Porque toda programação infantil é um pacote de embalar os desenhos, né? Porque o que dá? Os desenhos eram um grande investimento, né? A gente tinha parceria com a Disney, tanto que eu também acabei fazendo o programa do Zé Carioca, que era o programa da Disney, né? Que também o pessoal do CEMOD fez o boneco, né? Que tinha uma parceria com a Disney. Acabou tendo uma briga Globo-Disney, que foi quando a Disney foi para o SBT. Foi na época da TV Cruz lá, provavelmente, né? É. Que era incrível também, era demais, era muito legal. E depois de TV Colosso... Cara, mas só antes de você lembra... O que tinha de desenho na TV Colosso nessa época? Era Dragon Ball, essas coisas? Era por aí. Porque, tipo, eu lembro... Porque de manhã eu acabava ficando mais pra SBT e Manchete do que pra Globo, exceto TV Colosso. TV Colosso eu assistia todo dia, porque o negócio era surreal, cara. Não é muito da hora? Eu tenho que olhar nos meus alfarrábios, porque eu não lembro. Cara, que da hora. E depois de lá, então, pra onde fomos? Depois de TV Colosso, quando acabou a TV Colosso, a gente trouxe a Angélica da Manchete. E aí fizemos Angel Mix. Angel Mix era um programa de games, né? Que dividido e o Carlos Magalhães fazia o Caça-Talentos, que era uma novelinha. Sim, Né? sim. Eu cuidava do Angel Mix e o Magalhães cuidava de Caça-Talentos, né? Foi a vinda da Angélica para Globo. Então ela já veio estourada, né? Porque Caça-Talentos também foi um arregaço de audiência Foi. na época, né? Angel Mix também foi um sucesso foi um comercial absurdo. muito grande, né? Foi quando eu botei o primeiro quadro de videogame, né? Porque eu tenho uma relação com game, né? Eu sou gamer, eu jogo até hoje, né? Acho que eu sou o velhinho mais antigo do game. E fiz um quadro chamado Game Mix. E aí a própria Nintendo patrocinou o quadro. E foi quando a gente... E foi um sucesso. A Angélica é uma apresentadora maravilhosa. Então, ela dava show. Fácil de trabalhar? Ótima de trabalhar. Muito ótima, muito tranquila de trabalhar. Eficiente, focada, né? Estudava, chegava pronta. Depois fiz com a Angélica Fama 1, Fama 2. Fiz vários eventos ao vivo com ela. A Angélica é parceira. Da hora. Eu trabalhei com ela quando tinha 15 anos lá no Clube da Criança, né?
Com 15 ela tava o quê? Tinha acabado de sair de Patotinhas ainda? Não, tava no Clube Tava da ainda? Criança. Ela tava no Clube da Criança. De 15 até 17, 18, por ali. É depois que ela foi cantar, né? É. Tá. Não, ela cantou antes. Cantava acho. antes? Porque eu cantou acho que ela era antes. muito novinha, né? É, ela cantava antes. Ela, na Patotinhas foi antes do Clube da Criança. E aí, beleza, você chegou lá, você teve que tirar, você tirou a Xuxa do coisa, ela ficou... Eu não, Não né? você, né? Mas o TV Colosso substituiu ela ali. Substituiu. Ela chega depois a voltar para outros horários, né? Não, ela fazia o Planeta Xuxa, que era um programa de domingo. Ela seguiu a vida dela também, fez show na Argentina. Os baixinhos estavam crescendo também, né? Exatamente. Os baixinhos tinham acabado de crescer já tava... Ela saiu do diário, mas ela continuou com o programa semanal, né? Ela tinha os produtos dela. A gente teve uma época que tinha 2 seguidos, né? Ela tinha Planeta Xuxa, tinha o Bobeou Dançou. Acho que era de domingo, ela tinha 2 programas seguidos. Eu lembro que era um grudado no outro. Ela terminava um, que era mais... Não sei se infantil, mas infanto-juvenil ali. E ela já entrava em um que era de música. Tinha de entrevista. Ela tinha um Planeta Xuxa, né? Que era mais musical. E tinha um que tinha entrevistas. Sim. E tal. Eu lembro que eu tenho essa memória de ser seguida. Você dá sair um e ela entrar no outro. fez grandes quadros, Transformação, né? O Planeta foi um sucesso também. Massa. Você falou que depois você chegou aí pro Caldeirão. Eu fui diretor... Eu fui pro Caldeirão depois do Mundo da Imaginação, né? Porque assim, quando a Marlene saiu da história toda, foi quando a Xuxa queria trabalhar para 0 a 8, né? E acabou tendo um rompimento profissional das duas. No meio disso, eu tinha vindo para São Paulo trabalhar com Tom Cavalcante. Eu fiz o Megaton, Pit Bicha. Cacete. A gente fez um barulho aqui. Cacete. Tô pegando na lente. Pit Bicha, Pit Bitoca. Pit Bitoca, que é o Heitor. Pra caralho. Eu tava em São Paulo, fiquei aqui 3 anos fazendo o Megaton. Foi um puta desafio também, porque na época ninguém queria o programa do Tom. Porque o Tom, ele tinha vindo da escolinha, né? Ele tinha, de personagem, ele só tinha o Bêbado, né? Lá, o Canabrava, que era um personagem... Talvez hoje em dia também não é um personagem muito aprovado, né? Porque é um bêbado, puxado, né? E acabou... O primeiro projeto era com Carlos Manga, não fluiu, né? Aí teve uma época que o Boninho também foi, mas também não fluiu, e acabou indo a Luiz Legei, né? E o programa deslanchou. A criação do Pit Bicha do Cláudio Paiva e um pouco minha também, porque a gente estava todo mundo junto nisso, que o Pit Bicha é um personagem, né, complexo, né? Que era um gay machão, né? Quase não dá para explicar. Então, porque é um momento... Cara, assim, todos os programas de humor que a gente teve que foram grandes de alguma forma... Sempre teve esse personagem de alguma forma. Desde o Capitão Gay, você vai... Chico Anísio tinha... Qual que era do Chico Anísio? O Pai de Santo? Era o Pai de Santo mesmo nome? Que puta, eu amava, era muito bom. Então sempre teve esse... E, cara, o Pit Bicha veio de um jeito que ele era... eu sou macho, mano. De couro, mano. Aquilo é maravilhoso, velho. Aí você vai apresentar o Pit Bitoca. Aí vem o Heitor daquele tamanho. O Heitor, a história é muito engraçada. O Heitor é de Taubaté, né? A minha mulher Simone é de Taubaté. E ele é amigo dela de infância, né? De lá, da história toda. E eu conheci ele na casa dela. Né? Maravilhoso. Ele ia pra lá, ele queria ser ator também. E aí eu, quando entrava lá, via um anão deitado com a televisão ligada na cara, assim, só os ruídos, ele dormia com a TV ligada, assim, né? E aí levamos ele para um primeiro dia de gravação, ele fez um personagem que era meio quilo, o primeiro personagem dele era meio quilo. E aí, quando veio o Pit Bicha, o Tom falou o Pit Bitoca. Então, a borboleta de Taubaté, né? Sim, sim. Né? O Heitor é um parceirinho também. Ele que é um anão grande, né? Ele ele é grande, mas tu é pequenininho. Mas, cara, é maravilhoso. Porra, e ele é um... Ele é muito bom, cara. Completo, né? Achei ele muito bom. Então, um cara inteligente, ele era ator formado já ou não? Não. Cara, é surreal, velho. É surreal, porque ele é muito bom, bicho.
Ele depois foi fazer a tal da Grávida de Taubaté, que a Grávida de Taubaté, que é um personagem que eu acho horroroso, entendeu? A Grávida de Taubaté é uma cidade maravilhosa, no sentido assim, pô, Monteiro Lobato, Hebe Camargo, Celi Campelo, Cid Moreira, pô, vai ser lembrada por causa de uma porra de uma Grávida de Taubaté, que Cara, é mas mentirosa. eu tenho que aqui dar o braço a torcer os amigos do Brasil que deu certo. Instagram. Eles têm uma meia da Grávida de Taubaté que a barriga fica no calcanhar, cara. Mano, fica maravilhoso, fica aquela barriga quadrada. Olha, que episódio bonito do nosso país, viu? Que episódio bom. Eu acho triste. Mas Edu Guedes chorando. Olha, se eu ver hoje de novo, eu dou risada de novo, que é maravilhoso. Cara, aí Megaton, aí do Megaton você voltou. Voltei para fazer. Na época, o diretor-geral era o Rodrigo Sebrián, que é o Palito, um grande diretor, que era o diretor-geral. E eu sempre tive uma função dentro da TV Globo de corrigir algumas linhas de programa, né? Eu acabei não falando, mas eu estudei engenharia, fiz 3 anos de engenharia, domino muito bem a parte financeira, de orçamentos e tal. Eu sempre fui um cara muito rápido para corrigir programas, né? Na época, hoje a gente pode falar que o Palito estava com burnout, né? Na época a gente não sabia o nome, né? Porque era muito trabalho, né? Assim, Caldeirão, numa época anterior, era surreal, porque eles viajavam a semana toda, fazendo lá do Oscilar, lá Essa da época Velha. do Caldeirão era quanto tempo do Luciano Huck ter chegado lá? Não, já estava um tempo tinha um no tempinho ar, já tinha um tempo. Não, o programa já estava só. Porque Caldeirão, né? Ele foi uma solidez absurda durante muitos anos, né? Foi o auge do Caldeirão, foi essa época ali. Impressionante. E tal. E eu entrei para ser um diretor executivo, né? Trabalhava na parte mesmo de colocar o programa no ar. Palito era o criador, com o Luciano, mesmo eu era o cara que executava, cuidava das gravações, de edição, fizemos algumas coisas bacanas, né? Foi muito bacana trabalhar Caldeirão, com o Luciano. assim, Caldeirão na praia, eu amo. Porque na época eles levavam bola e o Carioca. Uhum. Caralho, velho, era muito bom. Porque assim, os caras eram pagos pra só falar merda durante quantas horas tivesse. Globo. Na Globo, era só falar besteira. Assim, puta calça feia, hein, meu? Não sei o que, puta do nada. O cara soltava a música, eu falei assim, essa música é uma merda, hein, maestro? É maravilhoso, cara. Aquilo ali era muito bom, cara, de ter... O Luciano faz isso até hoje, querendo ou não, né? Agora que ele tá lá no Domingão, ele fica ali e tem um sidekick ali pra poder ficar fazendo graça ali. E fazendo o negócio render de alguma forma, né? Eu acho que ele tá muito engessado ali, mas... Mas acho que é isso. Ele acho que quer ser o... Ele quer fazer publi, entendeu? Ele quer ser o homem publi. Aí deixa os caras lá falando merda, falando besteira, Se a entendeu? gente lembrar, ele quase foi candidato a presidente, né? Amigo, ele namorou a Ivete Sangalo. Ivete Sangalo no programa dele. Ele beijava a Ivete Sangalo no meio do programa na época da Bandeirantes, cara. Ele chamava feiticeira pra um lado, feiticeira pro outro, feiticeira pra baixo. Que alguém imagina o Luciano Huck chamando a tiazinha hoje em dia? Tipo, é outra figura, né? Igual o Marcos Mion também, né? Eu vou ficar calado. Tudo bem. Mas, cara, é outra... Né? Mudou muito, tipo, o jeitão dele, assim, de lá pra cá. O Luciano é um empresário, né, cara? Ele tem uma visão. O Luciano tem um instituto que apoia muita gente, né? Ele é um cara muito visionário, né? Ele está sempre na frente. É claro que ele hoje está fazendo um programa que é um formato, né? The Wall, Dança dos Famosos, que ele faz, né? Mas ele é muito criativo, né? Então, ele está sempre na frente, né? Mas realmente é uma pessoa pública, né, cara? Ele tem ações muito importantes em todas as áreas, né? É um cara que ele é atuante. Ele não pode correr isso pra besteira, eu acho, né? Então ele deixa a galera falar, deixa a dona Déa falando coisa... Deixa, só dá risada, segue o jogo, entendeu? Deixa. A galera paga pra falar os negocinhos deles ali, tá tudo certo, não tem problema. Aí ele se segura. Não tá indo. Não acho. Já tive maiores problemas com ele. Eu acho que ele tá meio travadinho, mas eu não achava que ele ia segurar o tranco, não. Eu acho que tem segurado muito bem, assim. Eu tenho assistido alguns dias aí, eu falei, caramba,
me surpreende porque eu achava que ele não ia segurar o tranco não do domingo, cara. Não, cara, e ainda mais... Ao vivo principalmente, não achei que ele ia segurar não. Não, ainda mais dança dos famosos, que já aconteceu 800 vezes. Ele consegue reinventar um quadro, né? Que teoricamente já tinha morrido lá atrás, entendeu? Mas ele consegue montar um elenco, né? Montou um elenco maravilhoso. Os caras desencavaram a Cátia Fonseca da Band, que tinha acabado de sair do meu programa. Cátia Fonseca e Nicole Balls no mesmo grupo. Não. Todo mundo dançando pra esquerda, as duas pra direita. Caralho, isso é maravilhoso. Não. Isso é maravilhoso. Quem gosta de TV, ver um negócio desse, fica feliz só de acontecer. Eu não acreditei, né? Porque a minha experiência com a Cátia foi muito rápida, né? Assim, eles me ligaram numa segunda-feira, eu fui para São Paulo na quarta, tive que estrear o programa na segunda, outra. E assim, eu tava entrando substituindo o diretor, que era marido dela, que é o Ricó. Puta, tem isso, né? Tem história com a Cátia, tem esse... Não, eu caí este assim, detalhe. Eu caí assim, tá. Você entrou por conta da saída do marido dela, que provavelmente não foi ela ciente ou feliz com isso, né? Não, foi caótica, né? Foi uma crise, né? E não vou me estender muito, né? Porque hoje acontece uma briga jurídica lá dela com a Band, então não quero entrar nesse assunto. Eu já também não tô tão fixo na Band, vou prestar serviço como produtor, mas já não estou mais fixo na Band, acabei de me desligar. A Cátia pediu demissão sem ninguém saber, né, cara? Então, eu soube pela internet, ela no ar... Você bate o olho e você fala assim, ué, mas tá ali. Foi exatamente assim. Aí eu ainda falei no ponto agora, que acabei de ver, né? Mas não tinha nada a ver comigo, ou uma coisa dela com a empresa, eu cheguei ali e tal. Tive que botar o programa no ar no dia seguinte, né, com uma apresentadora nova, que era a Pamela Luciola, que já tinha substituído ela lá nas férias dela. Uhum. Conseguimos ali manter, né, mas acabou com a chegada do Léo Dias, que é um formato que não é muito a minha cara, que assim, eu não sou... não sou adepto de fazer um programa só de fofoca, né? Eu tinha no programa o Bruno de Simone, que é um apresentador também que estava nessa função fofoqueira, mas fazia matéria, tinha uma outra pegada. Sim, o Bruno é outro rolê, né? O Bruno tem outra pegada, né? Eu gostava muito quando você botava o Bruno pra fazer a parte do lado de fora ali. Botava... Porra, ficava muito bom, cara, muito bom. Ele vai bem, ele vai bem. Entrevistar bem, sabe, fazer ao vivo e tal. Mas foi tudo ótimo, a relação com a Band é boa, acho que a gente vai fazer algumas parcerias de produções independentes também. Mas quando eu vi a Cátia no Dança dos Famosos, eu falei, caraca, o Hulk é foda, o Hulk é fogo. Esse cara foi lá na linha certa, né? Que foi um grande buchicho. Né? Então ele sabe montar casting, né? Não, impressionante. Porque essa acho que ninguém tava... Depois, uma época começou a aparecer, mas tava todo mundo assim, será? Na Globo. Porque aquele negócio, querendo, a Cátia tá há muito tempo na televisão, meu Deus do céu, há quanto tempo ela tá, não tem ideia. Uhum. Então, e ela tem uma imagem muito boa na televisão. Tipo, assim, pô, não tem... Muito difícil alguém não gostar da Cátia. Aí, de repente, aparece no Dança dos Famosos e fez, caralho. E Cátia não era de dançar. Exato. Entendeu? Ela já fez alguns quadros de dança lá na época da TV Mulher. Entendeu? Do Mulheres. Mulheres e tal. Como é que é? Filhos do Sol. Mas tocava Filhos do Sol lá, dancinha axé e o caramba, era bom. Mas ela não é assim. Eu no programa nunca tinha... Não conhecia o lado dela. E ela foi lá, desafiou tal. Parece que ela se machucou, né? Teve uma lesão e tal. Mas foi bem, né? Cátia é muito safa, né? Fala bem, entrevista bem. Ligeira. Foi uma experiência muito boa com ela, sabe? Foi uma troca boa, ela foi super generosa comigo, entendeu? Fizemos belíssimos programas nesses meses que a gente ficou junto. Eu acho que ela apresenta muito sem fazer força, assim, né? Tipo, ela é muito natural, muito tranquila. Ela é ela. Cara, porra, muito foda. Ela é ela. Muito ela foda. Estuda, né? Pega todo o release, ela lê a pauta, a gente tem que sempre mandar com antecedência para ela estuda. E aí, depois que você solta, ela não tem TP, velho. Não lê TP. Esquece. Ela não precisa de TP. Ela vai ali, tá. Minha avó gostava, minha avó era fã dela. Cara, mas assim, e o Hulk, ele
Ele intervém muito na direção? Como é que eram esses quadros dele? O Hulk é o diretor artístico do programa. É do jeito dele, então, no final das contas. Ele faz do jeito que ele imagina e a gente... Eu sempre fui um bom diretor executivo, porque eu sempre fiz o que o apresentador quer, né? Porque... É o jeito que o cara vai ficar à vontade também, né? No final das É ele contas. que está com a carinha dele ali, né? E o Hulk, ele é exigente. Ele sabe o que ele quer fazer, ele também estuda, ele vê muita coisa, viaja muito, né? Então, ele controla, vê, vai na edição, se estiver mal editado, ele reclama, né? Ele é bem exigente, não é? Ele é sério e exigente, né? E os quadros dele? Você chegou a fazer bastante, uns quadros também, né? Fiz Lar Docilar, fiz Lata Velha. São quadros complicados, né? Eram quadros bem complicados. Eu tive um lado social de comunidade muito grande que eu fiquei 6, 7 anos com a Regina Casé fazendo Central da Periferia. Animal. Então Também esse programa era muito bom, cara. Então eu fazia os shows com o Leonardo Neto, que era um empresário, e o Hermano Viana, que é o cara, grande idealizador do Esquenta, né? E a gente ia para as comunidades, conhecer os grupos que estavam em cada comunidade, quem a gente ia montar, trazer o cast. Então a gente viajou o Brasil, né? E eram vários diretores, né? Eu sempre fui o diretor dos shows, né? Era o Guel Arraes, que era o nosso diretor de núcleo, né? Estevan Cevata, que era o marido dela, que também fazia a direção das matérias e do programa, e eu cuidava dos grandes shows. Né? Então eu tinha um lado... Eu nasci em Santa Teresa, um bairro cercado por 16 comunidades, então minha vida inteira eu andei em comunidade, né? Tanto que eu também fui diretor 35 anos do Carnaval. Eu que subia lá o Morro da Coroa para botar a câmera do morro, porque eu conhecia todo mundo lá dentro, né? Então na época de Carnaval, na época de musical, a gente entrava e saía das comunidades com uma facilidade. Mas assim, você foi diretor de muito programa diário ou muito programa com muito volume. E tudo aí, ao mesmo além tempo. disso, você ainda tocava Carnaval, ainda Criança Esperança. Criança Esperança, Roberto Carlos. Pô, caralho, hein? Arrancaram o couro, hein, bicho? Arrancaram o couro. Eu acho que foi... que pariu. Eu fiquei uns 10 anos sem férias. Porque nas minhas férias... Nas tuas férias é o Roberto Carlos, quero cantar. Você, caralho, não. Nas minhas De novo, férias não. eu ia fazer Esquenta, que eu fiz o Esquenta também. Você chegou a fazer Esquenta, então? Fiz o Esquenta 1. Né? Eu cheguei a fazer o Esquenta 1. E... Tem gente que é hater, eu era apaixonado no Esquenta, falo mesmo e foda-se. Eu gostava, velho. Era genial. Daquela bagunça, eu gostava. Era genial. O cara tem... Os havaianos descendo, falei, caralho, aquilo ali. Vem quicando. Cara, aquilo ali, mano do céu, que bagulho da hora. Não, Aquilo era na minha cabeça funcionando. A Mônica Almeida, que hoje é uma das maiores diretoras, quem está cuidando do Altas Horas, é uma diretora hoje artística forte, ela era nossa roteirista, né? Na época, e o Guel, que era um cineasta, tal. Eu tenho cenas do Guel de fone completamente perdido no meio daquela loucura. O Guel de fone, 3 caras quicando ali, né? Aqui o Pericão sentado. Mumuzinho. Aí os garis. Aí a menina lá de óculos emburrada, esqueci o nome dela, Luana, eu acho, né? Puta da vida. Cara, aquilo ali era um sonho. E aí tinha um roteiro, mas, cara... No meio da cena, se a Regina Casé via uma tiazinha conhecida da comunidade na plateia, ela, foda-se, eu esquecia, ia lá entrevistar. Só que eu já estava com a câmera lá na cozinha, ou já tava, não tinha câmera pra gente ir, né? Foi uma coisa caótica, mas que deu muito certo, né? Não, eu acho excelente, assim, excelente. O Sarro sendo mandado embora, cara, que coisa boa. Tudo aquilo ali, pra mim, Acho muito da hora quando você junta muita gente meio doida e você só solta, você vai. Só tem roteiro, tal, não sei o quê, mas na hora que você vê o negócio anda sozinho. E eu era sempre o cara que a Globo falava assim, não, vai lá, Mário, amarra esses malucos. Entendeu? Porque tinham 6 diretores. Era o Leonardo Neto, o Estevan Cevata, o outro que perdi o nome, que era o Marcação de Cena... Marcação de cena. Esse tava ferrado da vida, realmente. Né? Não tinha...
E a Moniquinha, que era grande cabeça, que era roteirista, né? Tinha muita gente, assim. O Skate tinha temas, né? Eu lembro que ele era temático e tal, toda semana. E tinha sempre o Hermano Viana perto, né? A Regina, ela é muito cultural também, buscava, estava sempre participando ali. E era o central da periferia dentro do estúdio da Globo, porque eram comunidades, né? Era todo mundo reunindo, né? Então, eu tive esse privilégio de estar nessa equipe, porque eu não era dessa equipe. Eu ia lá só meio como um cara que ia botar no ar, né? Eu tinha uma participação muito mais técnica e... Na hora que o pau começa a fechar, você fala assim, gente, desculpa, eu já fiz o meu, agora vocês que controlem o Mumuzinho. Daqui pra frente eu não é mais comigo. Mumuzinho é muito gente boa, inclusive, cara. Conheci ele... Eu tava no aeroporto, eu ia pegar um ônibus, tava esperando um ônibus do aeroporto. Aí, tipo, a fila tava pra dentro do aeroporto. Eu começo a ouvir, tipo, com o pessoal da empresa, assim... Um cara, puta de um sorrisão no meio da galera da minha empresa e tal. Eu falei, caramba, esse vendedor eu não conheço. Esse cara eu não conheço, não. E ele é alto pra cacete. Aí conversando e dando risada e brincando, parecia que conheci de todo mundo. Aí eu falei assim, é um Mumuzinho. Eu falei, nem fudendo. Sozinho, sem segurança, sem nada. Só um foninho aqui, alguém reconheceu, ele começou a brincar. Ele, pô, quer dizer então que vocês vão passear e não sei o quê? Começou a brincar. Cara, foi com a gente, entrou no nosso ônibus, porque o ônibus dele tava mais pra frente, parado. Aí nosso ônibus deu carona pra ele até o ônibus que tava na frente, pra ele não ter que ir andando. Cara, gente boa, num grau. E sempre foi assim. Cara... Né? Sempre foi assim. Quer dizer, falando de Mumuzinho, eu lembrei do Thiaguinho, que foi outro que eu tenho uma grande participação, porque eu fiz o Fama também, né? Fama 1, Fama 2. Pode crer, verdade. Né? Eu participei do Fama e a fita cassete... Ele é filho do 1, né? Do 1. Não venceu. Não venceu. O Fama, quem venceu o Fama, né? Acho que foi a Vanessa Jackson, né? O 1. Mas, assim, vários nomes surgiram e nem sempre foi o vencedor, né? Mas eu fui... A vitória dele foi o Exalta Samba ter olhado e falado assim, esse moleque aí dá... Porque, tipo, ele renovou o Exalta Samba, renovou o público do Exalta Samba, renovou o Pericão. Uhum. Depois eu tive a chance de fazer a primeira transmissão do Tardezinha, no Maracanã. Caraca, que da hora. Foi eu que fiz a direção de transmissão. Que é outro golaço dele, né? Nossa, tá aí. Rafael é um golaço. Rafael Zulu e ele ali estão... Não só como o Tardezinha. O Tardezinha, ele desencadeou... Vários, né? Porrada. Boteco do Gustavo Lima, só de cabeça. Casa do Salgado... Pagode 90. Voltou todo mundo, né? Aí você pega... Tem mais um sertanejo que eu esqueci o nome agora. O tal do Churrascado. Você começa a pegar um monte de evento que antes o cara cantava 2 horas e ia embora. Depois de Tardezinha, quem que tem coragem de cantar 2 horas e ir embora agora? O cara tá 7 horas cantando, bicho. É um case. É impressionante, cara. Falou que ia acabar. Eu falei, não é possível que vai parar com esse negócio. Aí voltou esse ano e toma ali estádio lotado de novo, cara. É impressionante. Thiago é... Muito, muito fofo também. Muito foda, cara. Você falou de carnaval. Cara, cobertura de carnaval me parece das coisas mais caóticas que existem. Cara, você imagina 5 mil pessoas. É uma ópera que os caras não... Eles ensaiam tudo picotado, né? Hoje em dia tem os ensaios técnicos que não existiam antigamente, né? Hoje em dia tem um dia do ensaio técnico que também é técnico. Eles têm só um dia para acertar a escola inteira, porque todo mundo treinou separado, né? Exatamente. É uma loucura isso, cara. Né? Não faz o menor sentido. Então, assim, é incrível o processo, né? Porque tem o diretor de harmonia, tem todas as pessoas que vão coordenando, né? Hoje em dia, com muito mais tecnologia, com drone, com fone. Antigamente cronômetro, com vídeo. Antigamente era no rádio com revólver na cintura. Com a cerveja numa mão e o cigarro na outra. E vamos que vamos. E no meio da bateria os caras batiam uma e cheirava. E assim, o samba era marginalizado na época, sempre foi, né? Por causa dos bicheiros, por causa, né? Hoje em dia é muito mais profissionalizado, né? É um tema polêmico também, que eu não vou entrar. Nem, pelo amor de Deus. Não vamos... Mas assim, é muito mais... Falar disso é só para dizer assim, ó,
valorize a indústria nacional, menos tigrinho, mais jogo do bicho. É só isso. É só isso. Mas muito organizado, né? Eu sou de uma época que a TV Globo era vilã, porque as câmeras tinham cabo, né? Então a gente teve episódios. Puta! A gente teve episódios de cameraman que enrolou o cabo da porta-bandeira e derrubou a porta-bandeira, né? Então isso já aconteceu. Caralho, é uns bagulho que tipo, não dá pra imaginar que vire um problema, mas claramente é um problema. A porrada comia em cima dos nossos câmeras, entendeu? Eu imagino câmera que é do Rio, que mora na comunidade e fala assim, não, eu não vou nesse aí não. Esse aí eu não vou nem a pau. Algumas escolas a gente sabia que, porra, a segurança era tudo polícia, tudo... Todo mundo mexido, e é isso. Todo mundo armado, gente armada. Era uma outra época do Rio de Janeiro, entendeu? Era punk, né? Tipo assim, o cara que era bandido mesmo, tal, ele não tava lá na escola de samba. E aí a polícia queria ver quem é que tava lá pra pegar, entendeu? Já teve arrastão. Arrastão os caras no meio da bateria, os caras saíram assaltando todo mundo, entendeu? Então, caralho. Era uma época muito coisa boa. Sui generis, Desculpa, né? Quem for roubado, mas que coisa boa. Mas eu dei uma grande contribuição pro carnaval, porque assim, o carnaval sempre foi o evento de ouro da TV Globo. Então, assim, era um evento que o Boni cuidava. Porra, pro seu Boni cuidar, ele foi ficando só com o filé mignon mesmo, né? Olha, os dois eventos que eu fiz que eu tinha atuação do Boni, tirando o TV Colosso, que é a criação do Boni, né? O Boni que inventou a TV do cachorro. É uma cabecinha de fuder também, né? E agora... o Boni que me assusta é a longevidade de coisas fodas que ele fez na TV, né? É um negócio... É coisa de, sei lá, 50 anos atrás, aí depois teve Colosso, daqui a pouco... E coisas que ele cuidou pessoalmente. Por exemplo, Fórmula 1, eu tive o prazer de fazer direção de TV de Fórmula 1. Quem cuidava, o grande mestre de Fórmula 1 era o Aloysio Leggei, diretor que eu trabalhei muitos anos também, que fiz 20 anos de Criança Esperança, fiz amigos com o Leggei, fiz grandes especiais sertanejos. O Leggei foi o cara que inventou os amigos, né, juntou os sertanejos. Né? E tive o prazer de fazer Fórmula 1, né? E o Boni estava na suíte do nosso lado, entendeu? Porque Fórmula 1 sempre foi um evento comercial muito poderoso. Muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Então, assim, as câmeras elas tinham que estar no enquadramento certo para mostrar o outdoor, né? Porque não tinha tantas inserções eletrônicas como é hoje, né? E então o Boni estava lá, pessoa física, do nosso lado mesmo, coordenando todo o tráfego né? Porque sempre tiveram interesses comerciais. Não adianta você ficar só quem está vencendo. Porque se o carro da Marlboro está no segundo ou terceiro pelotão e a Marlboro é uma patrocinadora do evento, você tem que ir lá mostrar. Hoje é uma Red Bull, mas antigamente cada carro tinha uma marca, né? E metade era cigarro, né? Metade era cigarro, metade era bebida. Bebida, era isso. Né? Então, e carnaval, o Boni cuidava pessoalmente. Entendeu? Então, assim, o carnaval é muito difícil porque você tem que contar um enredo. O carnaval é uma história, né? Comissão de frente, carro abre alas, aí vem as alas na frente de cada carro, né? Ele conta a história do enredo. Então, se você está aqui contando a história do enredo, você corta para uma câmera que já está lá atrás, depois volta, o telespectador já não entendeu mais nada. Eu não entendo fazendo certo. Então, você imagina... Às vezes é difícil. Vezes é difícil. É difícil. Por quê? Porque nem toda escola vem num ritmo igual, né? Se toda escola fosse uniforme e tal, mas não. Se o segundo carro ficou preso lá na avenida, entendeu? Lá no início, porque acontecia... Dava muita merda nessas transmissões. Fora, tipo, fio lá, o povo tropeçando. Dava merda em transmissão, tipo, cara, tivemos 2 ou 3 episódios que eu participei muito graves, né? Teve um incêndio muito forte uma vez e teve um esmagamento, não sei se vocês se lembram, teve um acidente horroroso de pessoas feridas, até teve um falecimento no meio da avenida e aí sempre foi um evento múltiplo. Área artística, jornalismo, né? Sempre foi múltiplo. Então, a gente estava sempre do lado do jornalismo.
E aí foi uma época de pancadaria, porque o jornalismo pegava helicóptero e ia fechando na perna ensanguentada. E eu falava, não, abre. O cara não fecha, fecha. Calma que é festa, calma que é festa. Exatamente. Então, sempre foi uma área conflituosa, a área artística com o jornalismo, né? Sempre foi. Por causa de interesses, né? Depois o jornalismo assumiu uma época, e depois o artístico também assumiu, que não deu muito certo, né? Acho que o Carnaval da Globo teve problemas, inclusive com a minha saída. Mas não, apostaram em influenciadores e talvez tenha sido um momento que eu fiz falta, porque é um evento muito complicado, entendeu? É uma avenida, é um eixo de câmara, assim, quem sabe um pouco de eixo de câmara, é um eixo móvel, né? Vem na sua direção aquilo. Então você tem que ter as câmeras bem posicionadas, porque senão você inverte o lado da escola, né? A hora ela está desfilando para um lado, depois está desfilando para o outro, né? Sim. O eixo de câmera, para quem não sabe, ele ajuda o telespectador a se localizar. Né? Numa cena de diálogo, eu estou olhando para você, você está olhando para mim. Se você estiver olhando ao contrário e eu também, o telespectador vai ficar incomodado, ele não sabe o que é. Carnaval é a mesma coisa. Então, a avenida é muito grande, o desfile é longo, né? Aí a gente descobriu também, quando o Boninho assumiu o Carnaval, ele teve uma grande sacada, que foi criar um estúdio lá no final, e a gente só transmitia 50 minutos mesmo da escola. A gente fazia uma rodada de repórter bem grande no início. E o resto era cabine lá com a galera dentro da cabine. Deixava chegar onde a gente queria, e aí contava a história inteira, que é o ala-ala, que a gente chamava, ou seja, passava toda a ala-ala. E antes de terminar, já caíam os personagens principais no estúdio e faziam as entrevistas. E aí a gente recuperava de EVS, de gravações, né? Eu usava muito coisas gravadas na avenida, né? Para a gente não perder, né? Porque Carnaval tem um trabalho muito complicado, que é você tirar o segredo do carnavalesco. Eles não querem contar, porque cada escola tem uma disputa. Então, assim, eu tive algumas brigas sérias, né? Porque aparecia um personagem, né? O Indiana Jones lá. Pô, o cara apareceu no momento que eu não tinha nenhuma câmera lá. Porque o carnavalesco não brifou, né? Ou o Aladim que ia sair, um Aladim que voou. Cara, teve uma época do Rio que tava uma loucura, né? Era um ano por gente voando, era gente sendo atirada de foguete, era... Teve uma época que tava foda. E teve a época daquele Paulo Barros? Paulo Barros. Esse foi o que a gente brigou muito. Porque ele é doido, né? Não, doido e não falava ele nada. É completamente... Você vê um carro fechado, daqui a pouco sai 30 pessoas dentro do carro. Você fala assim, caralho, o que ele fez, velho? E ele não falava nada. Ele só falava para Fátima Bernardes, né? E só. E aí a Fátima, quando dava, ela falava pra gente, mas a gente não sabia exatamente em que parte da avenida ia acontecer. Então, o que eu fazia? Eu gravava todos os carros, vinha gravando com EVS, né, que é um equipamento de replay de futebol, né? Tinham 3, 4 EVS gravando esses carros, para se eu perder, eu recuperar em slow, gravado, entendeu? Então, esse era o meu grande segredo no Carnaval. Eu tinha quase todos os carros gravando desde o início, para não perder o Indiana Jones. Você tava com câmera acompanhando o carro? Nossa. Se fuder, cara. Que trabalho do caralho. Mas a gente se preparava. Meu Deus do céu. Eu ficava 3 meses indo em todas as escolas. A gente tinha uma equipe que criava um book, com um desenho, com exatamente onde estava cada pessoa, com o nome da pessoa para a gente acreditar certo. Como é que a gente vai adivinhar quem é o cara que está de fantasia com o nome dele certinho? E dava merda pra caramba, porque esses caras trocavam. Sim. Né? Um cara faltava no dia, e a outro, toma ali nome errado e vamos que vamos. Nossa, a gente tem histórias assim, né? Que assim, as mulheres dos diretores, as mulheres dos diretores das escolas, a gente os donos, e deixa quieto. Donos, a gente tinha uma lista, porque não podia deixar de mostrar, né? Só que assim, vai... Só desse aqui você não me esquece, pelo amor de Deus. Não, eu já perdi a mulher do chefe. Porque ela inverteu do carro e como é que eu vou reconhecer? Não...
Né? Então a gente já perdi a secretária do Boni, Cristina, que era fofa, desfilava a tempo, mas cara, vem 30 mulheres de branco de um lado e 30 mulheres de branco do outro, como é que você vai saber quem é quem? Né? Se eu for um destaque, a gente sabia, que era um destaque central, destaque da direita, destaque da esquerda, a gente já... Foi muito tipo, mulher de um, de outro, não sei o quê. Cara, você chegava a parte. Você ficava mais em direção de programa ou você chegava a participar de coisas de casting, de programa, esse tipo de coisa? Você tava próximo ou você só via acontecendo lá como funcionava? Os programas que eu fui diretor-geral, eu cuidei, né? Então, mas, por exemplo, eu fiz a melhor temporada do Big Brother, as melhores temporadas. Foi o 17, 18, 19, 21, né? Mas eu não tinha participação nenhuma e nem quis ter, nunca, em elenco. Porque sempre foi uma coisa complexa, complicada, né? Até hoje, você vê uma estreia ontem da Fazenda, o grande segredo é esse elenco. Mas eu sempre fui um diretor técnico, né? Por eu vir de direção, apesar da minha formação, eu fiz faculdade de cinema, eu fui ator, fiz tablado, estudei interpretação, eu sempre fui da área de show e evento, área técnica, né? Por ser diretor de fotografia, por ser diretor de corte. Então, eu sempre... No Big Brother, eu era um diretor de captação, e depois virei diretor das ações de merchandising, né? E na pandemia, eu acabei virando também um pouco diretor de prova, porque o nosso diretor de prova ficou doente. Então, A pandemia foi um ano bem complicado dentro do Big Brother, né? Porque você estava com pessoas confinadas que não podiam ficar doentes. Então, foi uma... A equipe, né? Assim, principalmente a equipe ferrou. Como é que vocês faziam com a equipe nesse período? Cara, a equipe caiu bastante doente. Tivemos bastante gente que ficou doente lá. Mas não tinha contato com os participantes, né? Mas todo mundo voltava para casa todo dia ou ficava lá? Como é que vocês faziam? Porque... Não, voltava para casa. Todo mundo vacinado, mas você fazia exame o tempo todo para entrar lá, né? A Globo foi muito rigorosa com isso. Você era testado o tempo todo. Toda hora você tinha que fazer um teste, né? Você só podia ter contato com qualquer pessoa, artista e tal, se você tivesse sido testado 2, 3 vezes. Senão você não podia ter contato, né? Caraca, bicho. Você falou de teste, eu vi você falando sobre as salinhas estranhas da Globo, né? Uhum. As salinhas de... É tudo lenda. De variedades. É tudo lenda. Dentro da Globo não existe essa sala. O povo falava assim, sala de não sei o quê, sala de não sei o quê, teste de sofá. Frota, cara, assim, eu não vou dizer que tivemos diretores que abusaram do seu cargo. Com certeza, né? A gente sabe, são pessoas conhecidas que tiveram problema, mas não existia a sala que falavam lá. O consumo de droga teve realmente uma época muito alta lá, né? Muito grande, gigante, né? Ao ponto da empresa ter que montar uma estrutura para acabar. Então, foi detectado quais as pessoas que eram viciadas, várias pessoas foram internadas, mas a Globo fez uma coisa muito bacana, tipo assim, fez um trabalho primeiro de levantar os traficantes. Vamos aos poucos, beneficios dos traficantes, depois a gente começa a ver os mais viciados, depois a gente vai... Não, porque... Cara, a galera virava muito à noite, entendeu? Era um trabalho árduo, né? Então, o consumo, às vezes, era para você estar trabalhando ali. E, às vezes, muita gente fazia vista grossa, né? Só que tivemos problemas com várias pessoas amigas da nossa equipe vindo ficar doente, né? Sim. Então, teve um processo realmente... Quando tá trabalhando, ninguém percebe tanto, às vezes, né? De repente... Não, mas aí, começa a dar problema, começa a não vir, começa a dar merda. Exatamente. Né? A droga é isso. A droga ela começa a fazer a pessoa não ter rendimento. Né? Mas ela foi muito bacana, pagou tratamento para muitas pessoas. Né? E, graças a Deus, foi saneado isso dentro da Globo. É claro que é um problema mundial, né? Na tua época tinha esse compliance ativo e tal? Porque o que começou a dar de BO em compliance de TV é brincadeira. E a gente sabe que sempre teve coisas estranhas em alguns momentos, problemas. Tipo, era desse jeito ou não?
não existia o compliance, né? Há 20 e poucos anos atrás, né? E depois da implantação do compliance, eu posso dizer que ele funcionava até a página 2, né? Porque é difícil você padronizar comportamentos, né? O que uma pessoa pode fazer, o que a outra não pode, né? Então, é difícil você acusar um superior seu. É bem complicado. Sim. Né? Você bota a bunda na janela. Se você levar um cara que é o seu chefe para o compliance, é uma coisa complicada. Né? Então, ninguém ia muito a fundo. Entubava, entendeu? Tiveram vários casos de assédio moral, de assédio de coisas que as pessoas ficavam quietas, porque falavam assim, putz, eu vou comprar uma briga aqui com esse chefe. Assim, realmente o mundo da TV mais antigo, ele era meio pesado nesse sentido, assim, porque falam que era um negócio tenso. Eu convivi, por exemplo, em stand-up com arte, eu sei que já é uma merda. Eu já vi diretor dar sapatada no diretor de TV. Tá, era ruim, aparentemente. Porque, cara, assim, já teve casos de porrada mesmo. Stand-up teatro eu já sei que é uma merda, as pessoas tipo, já se distratam num nível que é muito estranho já. Eu tenho um episódio muito engraçado de Rock in Rio, né? Assim, eu fiz muitos shows internacionais, né? Eu fiz com Boninho, Rolling Stones, U2, The Police, fiz Rock in Rio, fiz algumas sessões de Rock in Rio. E os gringos chegavam, sempre trazendo o seu diretor, né? Eu nunca confiava no nosso trabalho. Então a gente sempre tinha um diretor ao nosso lado. Porque a banda queria a gravação também e devia estar no contrato, provavelmente, para levar a gravação embora. E tinha que ter... E às vezes teve uns DVDs que foram feitos no Rock in Rio, né? Sim. Eu lembro que a Iron Maiden teve do Rock in Rio. O Stones, acho que teve do Rock in Rio. O Metallica foi a grande pancadaria, né? Na época, o episódio, eles tinham um show muito forte de telão. E aí eles pediram para usar as nossas 2 câmeras do palco, né, com as câmeras que faziam show. Aí o Boninho cedeu, porque ele já conhece muito mais o show que a gente, né? Então, ia ser bom pra gente. Só que quando começou o show, eu estava cortando. Eu não conseguia cortar, porque os câmeras eram tudo... voava de um lado, voava para o outro. E eu tinha um trilho na frente, que me garantia ali a transmissão, e eu ficava ali, indo pro trilho, voltando. Trilho, náusea, né? Então eu ficava... Aí só que o Metallica não gostava de trilho. E aí o cameraman travou o trilho. Ficou na frente, travou o trilho. Aqui. E eu perdi o trilho. E aí eu mandava, né? Mandei desligar as câmeras deles. E puf, sumiu as câmeras do telão. E aí o diretor começou a brigar. Aí o diretor veio para me bater. Aí eu já peguei o pé na cadeira e empurrei o diretor. Aí quando a cadeira do diretor andou, o Boninho pegou o cara e jogou ele para fora do OM. E aí o Boninho é grandão, pegou o cara, já jogou para fora da OM, né? E aí veio a segurança do Metallica com a nossa segurança, uma confusão danada, e a gente não era ao vivo, né? O show era ao vivo, né? Fora isso... O show era ao vivo, mas o show mesmo estava nos bastidores, né? Não. A coisa boa da pancadaria... Fora isso, em época de Hollywood Rock, era o pau comia no palco, com câmera, com empresário, com tudo. Era tenso, sempre foi muito tenso. Hoje em dia não, hoje em dia é uma coisa muito planejada, né? Deu uma profissionalizada, né? Deixou de ser... Até as bandas mesmo, né? Os caras ser meio doidão, já profissionalizou a equipe, né? Tudo muito bem feito. Eu fiz o U2 no Morumbi em 2006, né? Então, eu estava com o show bem decupado e aí quem cuidava da transmissão era o The Ed, o guitarrista lá, né? O próprio lá. E aí eu queria botar uma grua, uma Tecnocrane no meio do palco, que o palco era um palco redondo. Era o 360 deles, lá do Elevator, né? E aí não, era o show, era o Vértigo, não era? Era o Vértigo, é verdade. Era o Vértigo, mas era um palco redondo também. E aí, não, porque eles estavam gravando um DVD na turnê toda. Né? Eles pegavam as nossas imagens e tal, e eu falei assim, não, eu preciso... Aí fizemos reunião,
Era o Talma na época, não era o Boninho. E aí mostrei o meu mapa de câmera para eles, ele olhou, seu mapa de câmera tá bom. Aí me deu a grua para eu fazer, né? Então foi incrível, uma transmissão perfeita. Eu até postei outro disso no LinkedIn, que é assim, pela primeira vez a gente fez uma transmissão ao vivo com legenda, legendando ao vivo, né? Assim, cara, assim, o que é o mais forte do YouTube? As letras, né? Então você e a Globo sempre foi muito séria nisso, de você passar o conteúdo correto, né? Por isso era dublado. Muitas vezes a gente não podia legendar, tinha que traduzir. Porque o povo brasileiro não lia muito, né? Temos muitos analfabetos no país ainda. Sim. Então, só que assim, cara, é um show em inglês. E aí o Tama falou, não, vamos legendar. Porra, legendar ao vivo. E na época o nosso roteirista era o Rafael Dragô, hoje um grande diretor, dirigiu a turnê do Gilberto Gil agora, né? E ele falou, não, eu faço. E aí ele ficava lá do lado do cara, caracteres, inserindo certinho, né? E foi incrível, né? Acho que foi a primeira vez que se legendou um show ao vivo aqui. Pô, da hora. É muito foda, cara. Muito foda. Deixa eu ver o que mais. Cara, tem muita coisa. É foda que tem muita coisa, né, bicho? Tem que escolher o que vai falar. Teve muito barraco nesse tempo de televisão? Eu? Além de você brigar com o diretor de sair na mão, teve coisa que você teve que controlar de artista, de ego de artista, etc. Porque você acaba ficando meio nessa posição também, de alguma forma, sendo diretor ali, né? Sobra pra você um bocado, eu imagino. Então, eu sempre tive um diretor de núcleo, um diretor acima de mim, né? O único momento que eu fiquei mais sozinho foi quando o Talma faleceu e o Marcos Paulo também. E eu fiquei com o programa dos dois, né? Então eu cuidava de TV Xuxa, Roberto, Carnaval, Show da Virada. Criança Esperança já tinha acabado, não estava comigo. E Estação Globo, que era lá do Marcos Paulo, né? Que era a Ivete que apresentava. Sim. Mas eu sempre tinha uma pessoa acima de mim que era o mais responsável por esse cuidado com o apresentador, né? Então, não tive tanto problema, não. Eu tive momentos engraçados. Eu fui fazer um videoclipe com a Simone e com o Sérgio Mendes em Paris. Era uma abertura de uma novela. O Boninho não pôde viajar, porque estava com uma coisa. Falou, não, Mário, vai lá e faz. Era pro Fantástico. E aí a gente foi para Paris e eles gravaram uma música, cada um num país. E eles não eram tão, assim, sincronizados, né? Então, tinha uma disputa ali. E aí um dia um me chamava para jantar, no outro dia o outro me chamava para jantar, e eu ia bebendo vinho, né? Um dia um vinho com um, outro dia um vinho com o outro, né? Mas depois a gente conseguiu juntar os dois e acabou ficando harmônico. É um clipe muito bonito que tá no ar também. Da hora. Você fez o programa do Leifert também, né? Que você falou que você gosta de games e tal. Eu tive o prazer de fazer 3 temporadas do 01, né? Não fui eu o criador do programa, né? O programa foi criado pelo Boninho, pelo Chocante, pelo Alexandre Lanes. E só que era um programa trabalhoso demais, né? Trabalhoso e um horário ingrato também, né? Ingrato, eles não eram do gamer. Eu era o verdadeiro gamer, né? E aí eu acabei pegando o programa e dei uma cara, virou um case, né? A gente entrava meia-noite e meia no sábado e chegamos a dar 12 de audiência. Tinham 2 cotas nacionais vendidas, tinha fila de merchandise, fizemos BGS, fizemos CCXP, fizemos grandes eventos, né? Então o programa bombou. Chegou o momento que eles queriam o Thiago Leifert no Big Brother, né? Chegamos a fazer um ano Big Brother e 01, mas aí no segundo ano acabaram com o 01. E você saiu nessa época, mais ou menos? Você ficou mais um tempo lá? Não, eu fiz o Big Brother. Você ficou 18, no Big Brother, 19, 20, 21. Preparei o 22, mas não fiz o 22. Saí. Qual que é o pior BO do Big Brother, cara? O que é mais difícil dentro do Big Brother pra fazer? Porque é outra coisinha que dá trabalho também, imagino, né? O Big Brother é um programa muito complexo, né, cara? Assim, muito dinheiro envolvido, as provas têm que dar certo, né, cara? Assim, você não pode provar ao vivo, né? Você tem que sair com o vencedor certo.
E com a história E tem umas histórias de que deu problema muito antigamente, que dava problema nos de marca, que era uma merda. Os caras ficavam zoando no Twitter depois e tal. E aí veio uma época né, da Globoplay disponibilizar 10 câmeras, né? E as pessoas em casa gravavam as 10 câmeras, né? E depois o Big Brother usa delay. Pouca gente sabe, mas o Big Brother não é ao vivo. Tem um delay ali de 3, 4 minutos, entendeu? Que é para dar o tempo de você corrigir uma coisa grave. Uma cagada, sim. Né? Porque tivemos momentos graves que você tem que tirar a câmera lá. Então... E Mas tipo o que? Meio de prova ou dos negócios lá que deu polícia e tal? Não, às vezes alguma pessoa passava mal, ou aconteceu. Já teve um caso famoso que saiu em tudo aquele lugar, que é o pessoal dormindo e passava um rato em cima da caminha das pessoas e gravou. Né? Teve uma participante que bebeu muito e meio desmaiou e teve uma diarreia gigante, daquelas. Já tudo. Então, como é que a gente vai botar isso no ar? Né? Então. Tem que tirar aquilo. Aí foge para uma câmera, foge para outra e tal. Mas, assim, como é que você entra numa prova com 10 pessoas que o Brasil todo está vendo e tem que sair um vencedor? Você não pode errar. Não pode não terminar a prova e não... Então... Você pode errar e não pode ficar ruim para a marca, não pode dar problema, não pode dar problema, porque o cara está botando milhões ali, né? Então... Eu fiz algumas coisas assim, os primeiros drones do iFood, sabe? Montei uma loja da C&A, o cinema do líder, sabe? Assim, então, são coisas que né, o diretor-geral é o Rodrigo Dourado, mas como eu era o diretor de captação, eu era responsável pelas câmeras, por captar, por estar tudo certinho, né? E assim, o Boninho estava quase sempre lá, mas quando ele não estava lá, ele estava de casa no nosso fone, né? Isso é surreal. Estar de casa no fone é... No nosso fone, pelo celular. Tinha um aplicativo que de vez em quando entrava o berro dele no teu ouvido. O que você está mostrando essa porra? Ele controla muito. Ele era o Big Boss, né? Vamos falar claro. A história, o Big Brother era o Big Bros, né? Então... E esses últimos, você gosta ou você não assiste? Eu vou ser bem sincero, eu não consigo assistir inteiro. Eu vejo o início e tal, porque eu gosto, né? Tenho que ver, né? Mas não consigo mais acompanhar. Né? Não dá. Ontem eu assisti a estreia da Fazenda, entendeu? Mas eu não é um produto que eu gosto de ficar assistindo. Eu gosto de fazer, de ganhar dinheiro. Fazenda agora saiu dos irmãos de alguém para ex de alguém, né? Agora tem ex e pai de alguém. É pai da Vitube, é ex de não sei o quê, é ex do ex das férias com ex do ex. Vamos tirar o chapéu. É difícil montar. É difícil montar. Um elenco, uma disputa para fazer sucesso. Tem uma galera boa até, eu gostei. Só de ter Dudu Camargo eu já fico mexido. É bem difícil você montar um elenco bacana. Então... Dudu Camargo e Paula Bratio, que é mais o quê? Usurpadora, que é mais o quê? Tá excelente. Então, eu tiro o chapéu, assim, pro Carelli, pro Porco, entendeu? Porque é difícil você fazer um programa desse sentido. Eu nunca gostei muito do lado dos conflitos que a Fazenda caminhava. E o Big também andou caminhando por esse lado da Fazenda. Chega uma hora que fica triste, né? Não é a televisão que eu gosto de fazer. Sim. Entendeu? Eu acho que a gente fala para milhões de pessoas. Então, a briga pela audiência ela tem que ter um limite do que você vai estar entregando para as pessoas que estão em casa. Né? São milhões de pessoas assistindo ali. Né? Por isso que eu trabalhei muito para criança, por isso que eu sempre trabalhei muito, porque eu sempre acreditei que tem pessoas que foram educadas pela televisão. Né? Tem pessoa que é a babá eletrônica é a TV. A mãe larga a criança lá na frente da TV. Assiste aí. Então, acho que fazer televisão... A própria temporada que eu fiz no Melhor da Tarde agora, quem assistir vai ver que eu tinha uma pegada diferente, entendeu? Fiz coisas de depressão, fiz de alcoolismo, né? Fiz matérias importantes que eu acho que as pessoas têm que... É uma função social. Você está passando mensagem para milhões de pessoas. Sim. Não dá para você ficar fazendo programa falando quem comeu quem chifrou quem, entendeu?
Não dá, né? Só isso não tem como. É. Deixa eu te perguntar, e como é que tu faz a saída de lá? O que aconteceu quando você saiu de lá? Não, eu fui chamado para fazer o Melhor da Tarde, né? E terminou o Melhor da Tarde, com a entrada do Léo Dias, eles me perguntaram o que eu queria fazer. Eu falei, eu quero fazer outras coisas, quero fazer o Melhor da Noite, quero fazer carnaval, quero fazer eventos, quero fazer show. E aí eu fui destinado para um programa de culinária que acabou não acontecendo. E aí eu também estou com vários projetos pessoais fora. Uns projetos de minissérie, de cinema, um programa de videogame, né? E eu vou manter minha parceria com a Globo. Com a Globo também. Também. Com a Band, né? O Rodolfo Schneider, que é o diretor de conteúdo, um cara muito bacana, Cacá Marques, entendeu? São duas pessoas que eu tenho bom relacionamento. E pretendo emplacar alguns produtos independentes. Bom demais. Deixa eu só puxar a teoria do caos aí pra mim, por favor, diretor, que é assim, tem uma pergunta que é o seguinte, sempre a gente tem esse negócio do efeito borboleta lá, né, tal, o que você acha que mudou? Qual a decisão, ou o que aconteceu na tua vida que você acha que mudou um caminho da tua vida, assim, se tivesse escolhido outra coisa, putz, ali, se eu tivesse feito diferente, tinha sido tudo ou muita coisa diferente. Eu nunca falei isso no ar, né? Falei sábado na feira, né? Mas a audiência não era tão grande como vai ser a sua agora. Eu dirigi a TV Xuxa, 2012, que foi um programa maravilhoso. A gente tinha um quadro de homenagem. Eu tinha o meu melhor programa. Eu fiz uma homenagem a Fernanda Montenegro. Nossa. Levei ela para o teatro, botei na plateia a carinha de todos os personagens que ela fez na vida, tanto no cinema, na TV, no teatro. Um puta de um programa, uma entrevista, né? E aí eu olhei a audiência, a gente sempre teve audiência no celular, né? Eu olhei, vai entrar o meu programa, Record emburacando. Muito. Antes do programa entrar no ar. Aí eu, fui ver o que estava passando na Globo, era o treino de Fórmula 1. Na semana anterior, o treino de Fórmula 1 entrou depois do TV Xuxa, antes do Caldeirão, e afundou o Caldeirão. O Caldeirão Cifo, né? Falei, caraca, me ferrei. E aí começou o TV Xuxa, quem estava lá era o Pica-Pau, do outro lado, né? E aí eu fui twittar, na época a gente estava se achando o rei do Twitter, né? Que a gente tinha esse poder, diretor da Globo, Twitter, era a grande moda. E eu fui twittar, atenção retardatários, começou o TV Xuxa. Sua maneira de ficar inteligente e tal, para de assistir Pica-Pau, uma coisa assim. E aí só que o corretor, na época, mandou um retardados. Aí saiu, atenção retardados que estão assistindo Pica-Pau. Vai começar o TV Xuxa. E na época isso já era um movimento estranho político, né? Já tinha E o Pica-Pau sempre foi o xodó de todo mundo, né? E... Que é um escroto, mas é um xodó, mas ele é muito escroto. É o desenho mais escroto ele que eu conheço. Muito escroto. O Pica-Pau é muito escroto. Violento, belicista, o cara dá tiro na cara do outro. Ele não é bom, ele não é bom. Não tem coração bom. Completamente correto. E, cara, isso... Tinha um site, 2 ou 3 sites que já eram ligados à Record, né? E os caras começaram a viralizar. Eu sempre tive a bunda na janela, porque eu sempre fui o diretor da Globo, né? Então, e sempre me achava, né? E aí começou a viralizar. Mário Meirelles, diretor, chama o público da Record de retardado. Mário Meirelles chama os evangélicos de retardado. Nossa. E viralizou aquilo de uma maneira de que quando eu desliguei o celular, porque eu estava no balé da minha filha, né? Quando eu liguei o celular, eu tinha mensagem do presidente da Globo, tipo, Manuel Martins, do caralho, mas tipo assim, pessoas que nunca me ligaram na vida. Que merda é essa, né? E eu falei assim, caralho, o que aconteceu, né? Ou seja, caos. Boninho me ligando, que na época não estava trabalhando com o Boninho, mas o Boninho me ligou, que era meu amigo. Falei, Mário, caralho, o que você fez? Blá, 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 blá. Tá dando uma merda danada e tal. Aí, eu também sempre fui um baixinho marrento. Falei, é isso mesmo, retardado. Já mandei umas 3 tuitadas tortas, né? A Patrícia Kogut, na quarta-feira, mandou uma nota,
uma nota dizendo que a empresa ia me punir. Na terça mandou uma, na quarta mandou outra, na quinta mandou outra. Tiro amigo, né? O jornal O Globo me deu uma dizendo da equipe, outra dizendo que eu ia ser punido e tal. E na quinta-feira à noite a Record botou no ar uma chamada minha cara. Não percam, Domingo Documento Espetacular. Não, Domingo Espetacular com o diretor Mário Meirelles, que chamou o Pica-Pau de retardado, uma coisa assim, uma matéria, todo break com a minha cara, né? E foi ao ar um documento verdade, eu esqueci o nome do programa de domingo, acho que é documento. Domingo Espetacular? Domingo Espetacular, tinha o Repórter Record não, depois. Domingo Espetacular com o programa inteiro comigo. Com psicólogo, com... Puta que E muito bem feito o programa. Então, tinha hora que editava o Pica-Pau. Esse cara não gosta de mim. Sabe, uma coisa assim. O programa é uma pérola, mas me fudendo, né, cara? Então, assim... Na segunda-feira eu perdi todos os meus programas. Tipo assim, geladeira total. Eu acabei sendo processado por 8 pessoas do Brasil todo, uma mecânica esquisita, né? De processos mesmo, pessoas entraram em processo. Inclusive contra a Globo, contra mim e tal. Então, assim, foi um ano de dor de cabeça. Foi aquele Twitter, aquele momento que, puta que pariu, eu escutava da minha mulher, da minha filha. Tipo assim, minha família contra mim. Que porra que você foi escrever assim. Então, assim, esse é um momento que eu poderia ter... Gente, foi mal, eu errei o corretor que mandou e tal. Então, esse foi um ponto de virada na minha carreira difícil. Porque eu fui advertido juridicamente pela Globo. E depois valeu a pena, pelo menos, conseguiu pegar projetos... Como que você voltou depois a... Então, cara, eu fiquei de castigo um tempo, aí continuei fazendo os grandes eventos, carnaval e tal. Eu sou diretor do Roberto Carlos, então continuei fazendo Roberto Carlos, né? Eu tenho uma relação muito próxima do Roberto Carlos, sempre fiz os especiais dele, é meu amigo pessoal. Eu dirigi 2 DVDs deles, eu fui para Jerusalém com ele, fiz o especial de Jerusalém, fiz Las Vegas, fiz Miami, né? Então continuei fazendo Roberto Carlos, continuei fazendo Carnaval, mas perdi os programas de linha, né? Estava com 5, 6 programas, provavelmente eu ia ser promovido a diretor de núcleo, porque eu já estava com tantos programas. E esse foi um ponto de virada, que ali eu tomei um tiro no pé, é um pica-pau. Justo de quem, né? Justo do arrombado do Pica-Pau. Cara, infelizmente nos encaminhamos. Está acabando. O último ato aqui é uma pirâmide, na verdade, que eu faço. Queria que você indicasse um convidado para esse programa. Você pensasse em alguém aí e se puder mandar um áudio para a pessoa aí convidando para esse programa agora. Caraca, que difícil. Convidar uma pessoa para ser entrevistada do seu programa? Exato. Mandar um áudio para a pessoa falando o que você achou e convidando a pessoa para esse programa. Você me pegou mesmo. Pensar que dá para marcar um kill? Enquanto isso, põe rapidinho aqui no estúdio. Tem a... Peraí. Vou fazer o jabá rapidinho. Enquanto você vai pensando aí, a gente volta para você gravar. Tá em mim aqui? Só para falar, então, aqui estamos nos estúdios Voz, tá? Se quer gravar teu podcast, tirar teu podcast do papel, região da Pompeia, Vila Romana aqui. Vem conversar com o pessoal, eles te ajudam aí desde a criação, precisa de criação de nome, logo, etc., até edição, se você precisar, locação de sala, enfim. Essa aqui é a Sala Londres, tem a Sala Galáxia, tem, cara, salas aqui muito legais para você poder tirar o seu podcast do papel, beleza? Procure Estúdios Voz, @Estúdios Voz. Vamos convidar um Humberto Martins. Pô, excelente. Humberto Martins é um... Excelente. Um grande ator, um grande amigo. Rapaz, ele... Diretor ou produtor de curta, viu? Ele tá fazendo curta também, nosso produtor tá falando. Não, ele tá produzindo, faz cinema. Eu não sei se ele vai estar no Brasil, porque ele mora também em Orlando. Então, ele tem uma casa em Orlando e tal, mas eu acho que a gente poderia mandar um áudio para ele aqui. Peraí. Pô, o Humberto Martins é excelente, cara. Fez novelas que eu amo.
Humberto Martins, ele fez Kubanacan e o Uga Uga, ou as duas. As duas, né? Quinto dos Infernos também, eu imagino. Fez, né? Oi, Humberto, aqui é Mário Meirelles. Eu tô gravando um podcast Picardia e Caos aqui em São Paulo. E um dos momentos aqui do final do podcast, a gente tem que mandar um áudio e convidar para o próximo entrevistado. Eu sei que a sua agenda é complicada, mas eu escolhi você porque você, além de ser um grande ator, é um grande amigo, tá bom? Depois eu te passo o contato aqui da produção, tá bem? Tomara a Deus que aceite. O Humberto Martins é muito da hora, ele é foda. Fez Kubanacan. Fui entender Kubanacan depois de 10 anos. Na hora eu não tinha entendido. Eu gostava da novela, não tinha entendido o final. Então agora eu gosto muito dele. Cara, obrigado demais, Mário, de verdade. Tamo junto. Sinta-se à vontade para voltar sempre. E a gente vai arrancando mais história. Cada vez que você vem, a gente vai arrancando mais história sua aí, que Tá ótimo. tem pouca coisa, né? Aparentemente tem pouca história. Valeu demais. Obrigado você que tá aí. Espero ter ficado à vontade. Valeu. Toda semana tem mais. Um abraço.